Feliz sábado, queridos irmãos da Igreja Cosme de Farias, Vale do Matatu, Daniel Lisboa e Matatu de Brotas. Hoje é um sábado especial, o sábado no qual nós comemoramos aí o Dia dos Aventureiros, o Dia da Criança Adventista. Nesse momento agora, se você tem uma criança em casa, abrace-o, deseja para ele aí o feliz dia. Hoje aí é o Dia dos Aventureiros e é muito bom ser aventureiro, tá certo? Se você aí, criança que está me ouvindo, não faz parte de um clube de aventureiros, procure na tua igreja o diretor do clube de aventureiros para viver uma aventura a vida inteira, beleza? Nós vamos começar o nosso culto de louvor e agradecimento ao nosso Deus, orando, e eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para que a gente possa então orar ao nosso Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo despertar. Queremos te agradecer, Senhor, por mais um sábado na tua presença. Nesse momento agora nós vamos louvar o teu nome, ó Deus. Queremos pedir que o Senhor conduza cada momento. Queremos também, ó Pai, de maneira especial, pedir a bênção sobre cada aventureiro, cada criança do nosso distrito, Senhor, para que eles possam crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Fica conosco, é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando o momento de louvor, então, vamos juntos entoar o hino Sal da Terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Devemos então ser o sal da terra. Ainda em continuação ao nosso louvor, vamos cantar Maravilhoso és meu mestre. Cante conosco. Maravilhoso és meu mestre.
Que maravilhoso é louvar o nome do nosso Deus, não é verdade? Como eu falei, hoje comemoramos o Dia dos Aventureiros, tá certo? Nós vamos cantar um louvor junto com as criancinhas. Cristo ama as criancinhas, tá? Antes de começar a cantar, eu queria convidar você que está nos assistindo aí, compartilha o link no grupo das igrejas, para os irmãos aí que frequentavam as nossas igrejas. Estamos vivendo um momento de isolamento, mas nós não podemos nos isolar totalmente como igreja, tá certo? Então envia o link aí para que possamos juntos participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então cante com a gente, Cristo ama as criancinhas. Cristo as crianças tem amor, bênçãos ele aqui lhes deu, sempre a todas atraiu o Salvador, com doçuras acolheu, ouve delas, ó jamais, todas elas para ele são iguais. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas com doçor, que ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. A criança sim aos mil em países lá de além, que ignoram de Jesus o amor gentil, vamos ajudar também a levar-lhes salvação, para terem a Jesus no coração. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas com doçor, que ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Vamos essa nova dar, dela a terra toda encher, o evangelho a todo povo anunciar, com fervor e com prazer falaremos de Jesus, para que em toda a terra brilhe sua luz. Cristo ama as criancinhas, que no mundo inteiro há, diz a todas com doçor, que ele as quer com muito amor, bênçãos mil a todas elas Cristo dá. Que maravilhoso é louvar ao nosso Deus. Nesse momento agora nós teremos um momento especial de oração, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse momento que nós temos de oração. Nós temos uma família, né? Vamos estar orando aí pelas famílias aí do nosso distrito, nesse momento aí de crise que nós estamos vivendo. Precisamos nos unir cada vez mais em oração. Então nós teremos agora um momento especial aí de oração para as famílias. Feliz sábado, pessoal! Boa noite, feliz sábado. Feliz sábado. Vamos estar fazendo agora o sorteio da família que vamos estar orando na semana. Será rapidinho. Vamos lá, Mona. Quem será sorteado? Kátia e Abraão. Pronto, então estaremos orando pela família de Kátia e Abraão. Vamos continuar, né? Porque orando já estamos. Vamos continuar orando por eles, para que Deus fortaleça eles em nome de Jesus. Então vamos orar agora. Vamos orar. Glorioso Deus, amado Pai, graças te dou pela vida. Senhor, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor tome conta desta família, que o Senhor continue abençoando, Senhor, com a tua presença. Em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor tem suprido a necessidade dele de acordo com a tua vontade. Que o Senhor dê forças e capacidade a Abraão e a irmã Kátia, Senhor. Amém. Continua conosco durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus.
Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus, vinde a Jesus. brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pois é o sábado da criança e também dia do aventureiro. Gente, é tão bom ser aventureiro, é tão divertido, eu mesmo gosto muito de ser aventureiro. E no momento da criança de hoje, nós temos uma história muito bacana que você vai amar. E nós vamos abrir esse momento da criança abrindo a Bíblia, que se encontra no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, aqui está dizendo que a palavra de Deus, ela é lâmpada e ela também é luz para os meus caminhos. Olha que coisa mais interessante. Vamos então para a história de hoje, dessa manhã. É a história de um homem. Ele era muito rico, ele tinha muitas riquezas. Ele morava na cidade Ur dos Caldeus. Ele era casado, sabe com quem, gente? Com Sara. Muito, olha bem. E ele tinha muitos bens, muitos animais. Ele vivia feliz naquele local. Ele pensava que ele vivia feliz, mas só que Deus tinha um plano especial para a vida dele. Porque ali no meio da parentela dele existia pessoas que não amavam a Deus. E eram pessoas, gente, idólatras. Até que um dia, uma noite, ele estava sossegado, tendo comunicação com Deus, porque ele era conhecido como o amigo de Deus. E ele ouviu Deus falar bem assim. Presta atenção, gente. Abraão, sai da tua terra e de perto da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, gente, sabe o que aconteceu? Como Abraão ele era amigo de Deus, e como Abraão era um homem de fé, ele foi para esse lugar. Ele saiu do meio da parentela e foi para um lugar desconhecido. Ele não tinha o número, não sabia o local, mas ele conhecia Deus. Ele sabia que quando Deus chama, vale a pena ir. E ele foi para esse lugar desconhecido, né? Ele não foi sozinho, não. Ele também foi com Sara. Sara o acompanhou, porque eles eram um casal muito unidos em tudo. Ele levou consigo também o seu sobrinho Ló. E eles foram para esse lugar, né, que Deus prometeu para ele. E a cidade foi ficando, a cidade de Ur dos Caldeus ficou para trás. Sabe, gente, Abraão, ele era muito amigo das pessoas. Ele era uma pessoa bondosa. E por onde ele passava, tinha momentos na viagem dele que ele parava. E quando ele parava, ele fazia um altar de pedras. E ali, esse altar, ele fazia o sacrifício e ele fazia a adoração. Ele adorava a Deus com toda a reverência. Ele e a família dele. E era ali que Deus se comunicava com ele. Porque, gente, fazer uma viagem, um lugar que você não sabe, apenas na promessa, é preciso ter muita confiança. Ele é conhecido como o pai da fé. E ele caminhou, e todo lugar que ele parava, ele fazia um altar. E aquele altar, gente, ele não desmanchava, não. Ele deixava ali, que ficava como testemunho de que ali passou um adorador do Deus Todo-Poderoso. E o tempo foi passando e foi se aproximando da cidade. Gente, o nome da cidade é Canaã. Ele chegou na cidade e Deus falou: aqui está, Abraão. Essa é a cidade de
Canaã. Então eles ficaram ali durante muitos anos, né? E Abraão tinha paz, Abraão tinha as riquezas que Deus deu para ele. Olha, gente, e ele também fazia altar e continuava adorando a Deus. Ele tinha riqueza espiritual, que era a bondade, o amor, o carinho, né? De Deus, que ele tinha. E ele também tinha a riqueza dele, sabe, gente? Sabe o que nós aprendemos com essa história? Que nós devemos ser obedientes a Deus e obedientes também aos pais e sermos amigo de Deus. Vale a pena ser amigo de Deus. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por tudo, obrigado por cada criança, obrigado por essa história. Dirige a nossa vida como o Senhor dirigiu a vida de Abraão, em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau, crianças! Nesse momento agora, nós vamos cantar Falar com Deus. Nós vamos dar já a introdução para a mensagem bíblica de hoje. Então vamos louvar, falar com Deus aqui, preparando os nossos corações para a mensagem de hoje. Cante conosco, Falar com Deus. Enquanto estiver cantando, esteja em espírito de oração aí, para que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações nesse dia. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz.
perdão, encontro paz. Oi, bom dia, pastor José Orlando. Bom dia, pastor Denilson. Que Ouvido em alto e bom bom, som. que bom tê-lo aqui com a gente, pastor, no distrito de Cosme de Farias. Alegria e honra é minha, meu amigo. Obrigado pelo honroso convite aí, viu? Nesse dia tão especial. Maravilha. Pastor José Orlando, ele está exatamente agora, diretamente lá do estado do Piauí, na Teresina, cidade boa, terra boa, né, pastor? É verdade, rapaz. Muito boa, viu? Estamos aí rodando esse Nordeste e aqui Teresina é muito especial, hein? O estado do Piauí tem as suas peculiaridades e singularidades bem bacana. Legal. Pastor José Orlando, meus irmãos e amigos que estão nos escutando, todos os internautas do distrito e de outros lugares, a nossa alegria por tê-lo aqui com a gente, pastor. E outra coisa, hoje, como o senhor disse, é um dia muito especial, Dia dos Aventureiros. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes que o senhor comece aí a mensagem, compartilhe o pão da vida para conosco. Eu quero, em nome da minha família, dedicar os meus parabéns a todos os aventureiros, né, do nosso distrito, e, claro, não só do nosso distrito, mas de todos os lugares do mundo inteiro onde nós temos os aventureiros. Pastor, contigo a palavra. Aliás, o pastor Zé Orlando, ele é secretário da Associação da Missão do Piauí, também é líder de desbravadores e aventureiros. Por isso, ele é uma pessoa especial hoje para compartilhar para conosco e para todos os aventureiros do nosso distrito e daqueles que estão nos assistindo. Tem a linguagem certa para o momento certo. Obrigado, pastor Denilson, sem contar que talvez o que mais me traz assim honra no currículo é que eu sou cunhado do pastor Denilson, né? Então, alegria imensa. Que bom, pastor. Além de cunhado, é um grande irmão. É verdade. É um grande irmão. É o mais honroso do currículo, é isso aí. É o mais honroso. A gente tem rodado aí o Nordeste, eu atuei aí, eu sou da Bahia, sou de Salvador, né? Atuei aí em vários lugares da Bahia. Minha última atuação foi na Pituba, 5 anos como pastor aí, fui para Recife, Boa Viagem, Central, aí passei por vários campos. Esse é o último campo do Nordeste que nós estamos, né? Então, sabe Deus o que será doravante. Mas que alegria imensa estar falando para o distrito de Cosme de Farias. A igreja de Cosme de Farias eu sempre conheci pela sua animação, enfim, pela sua relevância em relação à Associação Bahia, né? Então, pastor, seja louvado. Pastor, o nosso distrito compreende 4 igrejas. Cosme de Farias, a nossa sede, temos Vale do Matatu e Daniel Lisboa. Povo bom. Maravilha, maravilha. Conheço sim. Inclusive, eu tenho um apartamento do lado da igreja de Vale do Matatu ali, que é
Conheço bem essa região é muito assim conhecida. E um abraço assim muito especial, mas muito especial mesmo, a todas essas igrejas. Eu me lembro que quando pastor na Pituba, eu acho que eu preguei uma vez em Cosme de Faria, não me lembro, quando era distrito de Brotas. Não sei se é esse o histórico ou estou atrapalhando, mas, sem dúvidas alguma, Cosme de Faria sempre foi uma igreja, e essas igrejas que compõem os distritos é um privilégio, pastor Denilson. Você está aí com esses irmãos que têm feito realmente a diferença. Mas, queridos, vamos então aos nossos queridos aventureiros. Eu quero aqui mandar um abraço mais do que especial, porque essa criançada ela tem sido ensinada a fazer sempre o melhor pelo Senhor. Mas lembrando que a causa de fazer esse melhor é por amor ao Senhor Jesus sempre, né? Esse é o voto: por amor ao Senhor Jesus, farei sempre o meu melhor. E é maravilhoso a gente perceber que a igreja se preocupa com as nossas crianças. E hoje é um sábado que todo o continente sul-americano para celebrar, para festejar esse momento. E nessa manhã, eu quero levá-los a uma análise muito especial. Essa análise ela vai mudar a nossa vida. Porque a partir do momento em que eu me deparei com a interpretação devida desse texto, o meu olhar em relação ao que Cristo disse mudou. E eu espero que, pela graça de Deus, o seu olhar, o seu sentimento e a sua atitude também mude em relação a essa nova compreensão que nós iremos partilhar. Eu quero convidá-los, então, já oramos, né? Mas eu quero convidá-los nesse momento para o Evangelho de Lucas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, onde você estiver. É aquela história, nós estamos vivendo um momento muito especial, que é um momento singular, né? Ultimamente, a gente tem pregado e apresentado as mensagens sem ver os rostos, praticamente. Isso não é legal, né? Para nenhum pregador, porque a gente sabe que quem fala é muito bom ter a interação de quem ouve, né? E a gente está vivendo esse momento, eu não aguento mais ver Zoom na minha frente, nem live na minha frente. Mas são momentos necessários e que a gente entende que, com certeza, isso não vai influenciar e nem impedir que o entendimento da mensagem nos encontre, né? É isso que a gente deseja pela graça de Deus. Então, eu os convido para o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Verso 15. É muito conhecido mesmo. Mas são dos textos conhecidos que nós tiramos as interpretações aparentemente mais inusitadas, porque nós somos obrigados sempre a cavar um pouco mais, não é? Muito bem, diz assim, espero que vocês estejam aí comigo, tá? Eu estou com a minha Bíblia aqui, e diz assim: e traziam-lhe também crianças para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Queridos, eu acho muito interessante essa declaração, porque quando a gente para analisar, a premissa, o princípio, e eu quero falar de maneira muito especial para um público aqui. Eu quero falar primeiramente para toda a igreja. Depois eu quero falar para os pais. Depois quero falar para os professores do departamento infantil e os diretores de clube dos aventureiros, e também quero falar para as crianças, tá? E aí, o que eu quero falar, na verdade,
vai ser baseado nessa declaração. E a gente vai ter uma conversa franca aqui, olho a olho, tá bom? Coração a coração. E sabem, queridos, a primeira verdade que eu recebo desta palavra é a verdade de que Deus prioriza as crianças. Você sabe o que significa priorizar? É colocar em primeiro lugar. Outro detalhe, por que eu vejo isso? Nós podemos ver esse princípio a partir do momento em que Cristo prova isso para mim e para você, a partir desse texto. Mas ele não prova com discurso. Sabe por que Cristo é chamado de rabi? Cristo é chamado de rabi porque o rabi, o mestre, ele não ensina simplesmente pela informação. Ele ensina pelo exemplo. E diante disso, Cristo ele mostra com a sua atitude o quê? Ele mostra que ele prioriza as crianças. Note que, aparentemente, se eu tiver um olhar muito superficial desse texto, eu vou chegar à conclusão apenas que os discípulos não queriam que as crianças fossem a Jesus, e quando Jesus diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, ele estava falando para os discípulos. É verdade em parte. Agora, eu tenho que entender uma coisa. Quando Jesus Cristo disse, deixai vir a mim, então, por inferência, por análise, eu chego à conclusão que se ele disse deixe, é porque algo estava impedindo das crianças virem. E você vai concordar comigo. Se eu estivesse presencialmente com você, eu ia te perguntar, você concorda comigo? E você ia balançar a cabeça assim, ó, concordo. Por quê? Você nunca vai dizer para uma pessoa, deixe, se a pessoa está livre. Isso significa que, se ele diz deixe, olha olha as implicações desse deixe. Esse deixe vem do grego adete, que quer dizer algo muito especial e muito profundo. Olha as implicações desse deixe. A primeira implicação é a seguinte, é que se Cristo disse deixe, é porque algo impedia. Segunda verdade, se ele disse deixe, é porque as crianças queriam vir. Concorda comigo? Porque ele não diria deixe se ele não sentisse que as crianças queriam vê-lo. Perfeito? Então, chegando a essa conclusão, eu vou avançando um pouco mais. E aí, quando eu olho superficialmente, eu começo a perceber que parece que o empecilho dessas crianças virem eram os discípulos. Mas não era apenas os discípulos. Os discípulos eram apenas instrumentos de uma filosofia imperante. Há uma outra grande lição a ser aqui apresentada. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, eu realmente gosto muito do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas centraliza a salvação. Ele traz algumas histórias peculiares e singulares que somente ele apresenta. Por exemplo, a história de Zaqueu só tem em Lucas. A história do filho pródigo só tem em Lucas. Então, a gente percebe que esse evangelho ele tem uma lição muito clara a ser dada, e ele dá essa lição por intermédio das crianças. Qual é o conceito da época? Queridos, o conceito da época é que criança não valia nada. Criança não era valorizada. A criança era considerada menos um. E não apenas isso. Havia algo que o nosso olhar talvez não tenha a percepção e a sensação correta do que de fato acontecia em relação às crianças. As crianças, elas eram consideradas como alguém que não eram dignas de Deus. Só a partir dos 12 anos, por intermédio do Halaca e Hágada. O que é Halaca e Hágada? São ensinos que estão no Talmud, no Midrash, e a criança, o judeu, ele, quando chegava aos 12 anos, o menino, ele tinha que, para ter acesso a Deus, ele só tinha acesso a Deus pela lei. Ou seja, ele tinha que aceitar a lei para ser aceito por Deus. A menina, com 13 anos, tinha que aceitar a lei para ser aceita por Deus.
Essa cerimônia, ela é adotada até hoje, que é a cerimônia Bar Mitzvah. Essa cerimônia quer dizer que o menino prova que já tem na mente a informação, toda a informação do Midrash, do Mishnah, do Talmud, da lei, porque a salvação vinha pela lei, por esse ensinamento, e antes de tudo, por essa informação. Então, esse é o contexto que Cristo encontrou as crianças. E essa é a filosofia que imperava e que norteava a atitude dos discípulos. Interessante, não é? Então, diante dessa visão ampla, a criança, quando ela ia para o Bar Mitzvah, que significa, inclusive, filho, ele se tornava filho do mandamento. Olha que coisa interessante. Quando se tornava filho do mandamento, era aceito por Deus. O que acontece, então, aqui? As crianças veem a Jesus, têm o desejo de se aproximar de Jesus, e Jesus vê nisso uma grande oportunidade para desconstruir todo esse pensamento legalista e farisaico que foi estabelecido em torno dessa situação. E sabe, queridos, isso nos preocupa, porque quando a gente vê essa realidade no tempo de Jesus, como líder dos aventureiros e observando, também como educador, né? Porque o pastor, ele é um educador, e observando todo o plano e metodologia estabelecida dos departamentos infantis de nossa igreja, nós podemos incorrer nesse mesmo erro, queridos. Quando os discípulos impediam aquelas crianças de irem a Jesus, é interessante que a gente chega a algumas conclusões, que a palavra grega é adete, como já dissemos, mas também há outra informação bem bacana, que fala que os meninos, em grego, quer dizer a paidia e a fete. Esses dois termos significam que eram crianças juvenis e infantes. Então, Cristo, quando falava aqui, ele falava para ambos os grupos, tanto para os juvenis como para os infantes. Aquelas crianças, quando vêm a Jesus, os seus olhos brilham. O que aquelas crianças querem dizer? Olha, eu não quero a lei. Eu não quero a informação primariamente. Eu não vim aqui pelo Sermão do Monte. Eu vim aqui por Jesus. Mas os discípulos conhecedores e influenciados por essa corrente da época, o que eles fazem? Eles impedem. E quando ele impede, o que ele está querendo dizer? Não é mero impedimento, não é apenas como diz lá em Marcos, inclusive Marcos, o Evangelho de Marcos, nesse mesmo texto, ele amplia dizendo que Jesus ficou irritado por essa atitude dos discípulos. E que quando ele encontrou as crianças, ele abraçou as crianças. Aqui revela o lado humano, não é? A reação humana, porque Jesus, ele era humano. A gente vê também no Evangelho de Mateus todo um contexto relacionado a isso. E quando os discípulos impedem, há uma fraseologia, que inclusive em Lucas não aparece, um complemento, que nos outros evangelhos aparece, que diz assim, mas eles o repreendiam, ou seja, não perturbe o mestre. Ou seja, o mestre não precisa ser perturbado. Mas a questão não era somente essa. O que eles estavam dizendo com essa atitude, porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, palavras sem balas são palavras sem atos, são como tiros sem balas. Jesus Cristo, ele não olha para o que eu digo, ele olha para o que eu faço, para o que eu faço. Então, os discípulos, com a sua atitude, estão dizendo o seguinte, olha, vocês não são de Jesus, vocês têm que ser preparados para serem da lei. E depois que vocês forem da lei, aí Deus vai te aceitar. Olha que mensagem satânica. E sabe, queridos, toda vez, olha para mim, eu vou dizer uma coisa para você, toda vez que você, ancião, que você, diretor do departamento infantil, que você, diretor do Clube dos Aventureiros, prioriza o ensino em detrimento de Jesus,
você está impedindo que essa criança vá a Jesus. Eu não quero dizer que a criança não deve ser ensinada. Provérbios 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela dificilmente se desviará dele. Eu quero dizer que não é errado ensinar. O que é errado é a prioridade, é a ordem. Os educadores têm que entender que a salvação não vem pelo cognitivo. Quem ensinava isso eram os gnósticos. Eles ensinavam, era uma corrente filosófica, inclusive na época, que se enraizou, dizendo o seguinte, que a salvação vem pelo conhecimento, pela informação. Então, qual é a saída diante de nossas crianças? A prioridade não é a informação, a prioridade não é a obediência. A prioridade, queridos, nunca foi e nunca será o fato das crianças saberem. Mas qual seria, então, a prioridade? A prioridade, queridos, não seria outra, a não ser levar essas crianças a amarem. É isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você prioriza o ensino, você pode estar descartando a Jesus. E isso é muito grave. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. É muito grave porque você está alterando a ordem do processo da salvação. Quando eu olho para esse texto, parece até que eu já vi muita gente dizendo: Jesus Cristo disse, deixar vir as minhas crianças porque ele sentiu pena, porque as crianças são bondosas, e a gente vai analisar isso. A gente vai analisar porque o próprio texto, ele nos chama a essa análise. Quando diz assim, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os impensais, ou seja, eles não devem ser levados à lei, eles têm que ser trazidos para mim. E ele justifica com a conjunção explicativa. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Agora, por que o reino dos céus é das crianças? É outro equívoco que a gente precisa reparar. Muita gente acha que o reino dos céus é das crianças porque as crianças são bondosas, são puras, têm um coração, não guarda rancor. Quem não já ouviu isso? Mas sabem, queridos, não é essa a razão. Essa razão é muito até sentimental, romântica, mas a Bíblia não é romântica nem sentimental. Quando a gente faz uma análise devida, uma interpretação séria, o que Cristo está querendo dizer é que o céu não vai ser um playground infantil. Não é isso. Sabe por que o reino dos céus é das crianças? Porque há uma intenção aqui. Você já parou para pensar que a Bíblia ela foi escrita com intencionalidade? Há uma intenção. Ok? E essa intenção, queridos, ela é vista quando a gente analisa com seriedade. Sabia disso? E quando a gente analisa com seriedade, sabe a conclusão que eu chego? É que Jesus Cristo está querendo trazer um ensinamento muito forte para mim e para você, educador. Para você, querido diretor, ao lidar com esses aventureiros. A você, querida professora do departamento infantil. A você, líder de igreja. A vocês, pastores. Sabe qual é a lição? A lição que ele nos traz é que o reino dos céus é para as crianças, porque as crianças nunca se acharam merecedoras do reino dos céus. Diferente da história que vem logo depois, que é do jovem rico. Intencionalmente, é colocado aqui o fato das crianças junto com o jovem rico. E aí você vê uma atitude totalmente contrária à do jovem rico e das crianças. A do jovem rico, ele se achou merecedor. Ele queria os holofotes para ele. Ele queria a atenção para ele. As crianças não. As crianças recebiam o reino do céu como se recebe uma mesada. Não são merecedoras.
não são dignas. Quem ela queria era Jesus. Só Jesus. Sabe, queridos, a lição que o Senhor traz para nós é que se nós queremos, de fato, educar essas crianças e ensiná-las, nós temos que ensiná-las a amarem a Jesus. É isso mesmo. Porque quando elas aprendem a amar, elas naturalmente aprendem a obedecer. É por isso que esse voto está perfeito, aquele que eu disse no início, o voto dos aventureiros. Por amor ao Senhor Jesus, farei sempre o meu melhor. Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. Já parou para pensar nisso? Você não faz para ser. Você faz porque você é. Saulo, na estrada de Damasco, ele primeiro, quando se encontrou com Jesus, ele fez duas perguntas. A primeira, Senhor, quem és tu? Nós temos que ensinar para as nossas crianças quem é Jesus. Que ele é amor. Que ele é a melhor coisa. Ele é mais importante do que o papai e a mamãe. Ele é mais importante do que as classes. Ele é mais importante do que aquilo que se faz no clube. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Por que ele é mais importante? Porque ele cuida de cada um de nós. Ele nos criou e poderia até escolher não ter resgatado a cada um de nós. É isso que nós temos que ensinar. Ensinar o que Jesus Cristo fez por nós. Fez e faz. Quando os discípulos impediram essas crianças de irem a Jesus, eles já tinham essa predisposição, essa atitude. Lembram da mulher cananeia? Eles também impediram a mulher cananeia de chegar a Jesus. Eles também impediam o cego de chegar a Jesus. Então, se você parar para pensar, parece que os discípulos eram a igreja da época que Cristo estava formando. E ele, em vez de ser ponte para Jesus, ele foi obstáculo, pedágio para Jesus. E eu quero, nesse momento, fazer uma pergunta. Quem você tem sido para essas crianças? Você tem sido ponte ou você tem sido obstáculo? Vocês pararam para pensar que a estrutura fraseológica do texto, as crianças vêm, os discípulos impedem, e Jesus diz, deixai vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Você parou para pensar? O que Cristo quer dizer? Que você e eu só chegaremos no reino dos céus por intermédio dele. Se eu disser que foi a bondade das crianças que as tornaram merecedoras do reino dos céus, eu estou fazendo das crianças o sujeito. E as crianças não são merecedoras. Vocês, educadores e pedagogos, com certeza estudaram sobre John Locke, não é? John Locke, ele falou do inatismo. E parece que a gente adota isso. Parece que a gente vai contra a Bíblia. Acha que as crianças, porque são pequenas, são inocentes, são puras, e que criança morrendo vai direto para o céu. Essa é a cultura. Mas a criança não é pura, queridos. A criança já nasce impura. A criança não é digna. Nenhum ser humano, quando nasce, se torna digno do reino dos céus. Era isso que Cristo queria dizer. Deixai vir a mim, porque só vindo a mim é que o reino dos céus será real para ela. Essa história de Hágata, de Hálaka, de Mishiná, de Talmud, isso é legalismo. E essa lição fica para a gente. Se você deseja o céu, você tem que ir a Jesus. Lembram de João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, na casa do meu Pai. Então você sai do sofrimento para a casa do Pai, para as mansões celestiais, para o céu, por intermédio de Jesus. Sempre Jesus. Jesus no centro. É Jesus quem vai salvar nossas crianças. É Jesus quem vai salvar você. Mas elas só serão salvas se forem ensinadas a amarem a Jesus. Por isso eu desafio você, educador, não preceda a informação.
Não é a informação primeiro e depois Jesus. Primeiro é Jesus e depois a informação. Essa é a mensagem. Primeiro é Jesus e depois os requisitos. Primeiro é Jesus e depois as classes. Primeiro é Jesus e depois os ensinamentos. Primeiro é Jesus. Primeiro sempre Jesus. Sabe por quê? Porque reino só é reino quando há um rei que reina. E esse rei é Jesus. Eu quero encerrar com uma historinha para você, querido aventureiro. A história de um garoto chamado Abdu. Abdu, ele era um garoto que morava no Oriente, no mesmo lugar que Jesus escreveu essas palavras e que viveu esse momento. E Abdu, bem depois de Jesus, bem depois da época de Jesus, Abdu tinha um sonho. E o sonho de Abdu era estudar numa escola que ensinasse sobre Jesus. E ele queria estudar numa escola adventista, que foi recém-estabelecida, mas era muito longe da sua casa. E Abdu foi ajudado por sua mãe. Mas sabe o que aquela sábia mãe fez com Abdu, querido aventureiro? Ele sempre ensinou para Abdu que para que ele aprendesse sobre Deus, ele teria que primeiro amar a Deus. E o dia chegou, depois de guardar todas as economias, fazer todas as economias, guardar tudo que tinha no lanche, que sobrava, chegou o dia de Abdu ir para a escola. Mas a mãe não podia levar, porque não podia pagar 2 passagens. Abdu foi sozinho. Abdu tinha 10 anos. Abdu tinha 8 anos, melhor dizendo, 8 para 9 anos. Abdu ainda seria um aventureiro, né? Porque a gente sabe que os aventureiros vão até 9 anos. 10 anos em diante é desbravador, por isso que todo aventureiro é um desbravador em potencial. E aí Abdu, com 8 anos, a mãe disse: meu filho, você vai levar o dinheiro para pagar o colégio todo, que nós... Mas aí vamos fazer o seguinte, meu filho, o dinheiro eu vou costurar na sua calça, porque o local que você vai é muito perigoso. E sabe o que aconteceu? Quando Abdu estava no trajeto, os bandidos entraram no ônibus e aí começaram a assaltar as pessoas. E Abdu estava lá no fundo, sozinho. O bandido pegou o dinheiro de todos e aí começou a perguntar: alguém tem mais alguma coisa aí? Alguém tem algum dinheiro guardado, algum dinheiro escondido? Aí Abdu levantou a mão. Já imaginou? Abdu levantou a mão. E aí o que é, menino? Você está brincando comigo? Não, não estou brincando. Eu tenho dinheiro aqui costurado na minha calça. Minha mãe costurou e colocou todo o dinheiro. Você está brincando comigo? Começou a dar risada, os bandidos. Aí ele: menino, olha, se não for verdade, você está me atrasando. Tal. Quando abriu, caiu todo o dinheiro. Ele ficou espantado. Fez assim: por que você me contou? Aí sabe o que Abdu disse? Eu te contei porque eu amo a Deus. E ele me diz que sempre eu tenho que dizer a verdade. Minha mãe me ensinou assim. E eu não podia mentir para o Senhor. E para que esse dinheiro? É porque eu estou indo estudar. Meu sonho sempre é estudar, sempre foi estudar numa escola que ensinasse sobre Jesus. E aquele assaltante começou a se emocionar. Chorou. Sabe por quê? Porque aquele assaltante havia no passado estudado também na escola adventista. E se desviou do caminho. Porque aquele assaltante, ele tinha aprendido informações sobre Jesus. Ele não vivia a experiência de ter amado a Jesus como Abdu amava. Ensina a criança a amar a Jesus. E quando ela crescer, dificilmente se desviará dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te ampare. Que esse seja o seu propósito como educador, como professor, como diretor de clube. E para você, querido aventureiro, se você está me ouvindo nessa hora junto com o papai, junto com a mamãe,
aprenda a amar a Jesus e fazer dele a pessoa mais importante da sua vida. E se você aprender a amá-lo, você vai viver com ele para sempre no reino dos céus. Vamos orar. Amado Deus, recebe cada aventureiro, recebe cada filho teu nesta manhã, e que possamos ser como crianças, não nos considerarmos merecedores do céu. Os momentos mais sombrios de nossa vida é quando a gente pensa que somos merecedores pelo que somos e pelo que fazemos. Nos blinde, nos proteja dessa atitude legalista e que sempre olhemos para Ti como nosso Salvador e que nos atiremos a Ti, aos Teus braços, como aquelas crianças queriam fazer. Que não sejamos empecilho dessa experiência, como os discípulos foram. E que pela Tua graça possamos, a partir de agora, estabelecermos uma vida, uma experiência e um relacionamento diferente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que alegria imensa estar com vocês. Que Deus abençoe e espero que a sua palavra tenha alcançado o seu coração. Feliz Dia dos Aventureiros, feliz Dia das Crianças. E um abraço especial a todos. Pastor Denilson, obrigado pelo convite. Que Deus continue te abençoando, abençoando o seu ministério, abençoando o distrito de Cosme de Farias, abençoando a Associação Bahia. E estamos aí sempre à disposição. Pastor Zé Orlando, meu irmão, meu cunhado, minha família representada aí, eu quero te agradecer por Deus ter te escolhido para transmitir essa mensagem para nós nessa manhã, para os nossos pais, para os nossos filhos, para as nossas crianças do nosso distrito, pelos aventureiros e por todos aqueles que nos assistem nesta manhã tão especial, por nos colocar no caminho certo, que é amar primeiro e depois, então, seguir os ensinos de Jesus. Amém. Obrigado, um abraço virtual. Valeu. Estamos juntos. Amém. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.